O MST ocupou mais de 23 propriedades privadas e públicas desde o início do Abril Vermelho. As ações ocorreram em estados do Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, onde na última quarta-feira o movimento ocupou a sede do INCRA. O movimento informou que cerca de 10 mil famílias estão mobilizadas para as ações, prometendo intensificar invasões, bloqueios de rodovias, protestos e outras ações, alegando defender a reforma agrária. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado Ney Strozak e com o deputado federal Evair de Mello, que é da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é justamente o grupo dos críticos do MST, não é isso? Deputado Evair de Mello, bem-vindo ao Tá na Roda. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Boa tarde aí ao doutor Ney. E lamentar essa visão ideológica dele distorcida, que não dialoga com a realidade do Brasil. Quero acrescentar nessa lista das regiões invadidas o estado do Espírito Santo. Esse movimento, que ele é um movimento conspiratório. O MST, para quem minimamente quer aprender e entender esses movimentos globais, ele é um movimento sustentado pelos princípios. O doutor deve saber quem é Saul Alinsky. Foi o grande estrategista e, a partir da sua estratégia, do seu método de ocupação, naturalmente surgiram movimentos revolucionários no mundo todo. Hamas, Hezbollah, as forças revolucionárias da América Central, o MST, fazem parte de uma ação global de ocupação ideológica para se infiltrar nas instituições, desmontar o sistema produtivo e, naturalmente, entender que esse é o empoderamento, porque, na verdade, eles se compreendem de um Estado absolutista. Na verdade, por isso que esse movimento é ligado aos partidos comunistas, como, por exemplo, entre eles, o PT e partidos de esquerda aqui no Brasil. O MST está configurado como essa conspiração ideológica e a gente conhece essa prática. Na verdade, tem essa estrutura porque pessoas que muitas vezes não têm nenhuma ligação com o setor produtivo. Vocês estão falando, além de deputado, sou técnico agrícola, sou filho de pequenos agricultores aqui nas montanhas do Espírito Santo, onde a nossa bandeira, inclusive, fala do trabalho. A experiência do Brasil, do MST, é a pior possível, porque fizeram uma desvalorização do campo, querem fazer um enfrentamento do setor produtivo e, naturalmente, viver de benécias de programas sociais. Todos esses assentamentos são beneficiários de programas sociais e de dinheiro subsidiado para ficar de pé. Porque se precisasse de pagar suas próprias contas, esquece, porque não tem produtividade para isso, com raríssimas exceções no território brasileiro. Como é que você vê esse debate, essa discussão no parlamento brasileiro sobre reforma agrária nesses últimos anos todos aí? Fiquei muito feliz em ver o doutor Ney, saber que ele me conhece. Isso é muito bom, por sinal, e deve ter me acompanhado no meu posicionamento durante a CPI do MST. Possivelmente ele sabe quem é Zé Rainha, esse homem que assassinou um produtor rural aqui no norte do Espírito Santo, que foi não é verdade, deputado. Desculpa te cortar, porque isso não é verdade. A justiça absolveu. Então vejam... Peraí, vamos trabalhar com os fatos. Só um minuto. Não dá para admitir o que é mentira. Não. Só um minuto aí. Deputado, por favor. Peraí. Por favor, o senhor faça o contraditório. Eu estou falando do que eu conheço. O senhor não mora aqui no Espírito Santo. O senhor não sabe o histórico de crimes e assassinatos do senhor Zé Rainha. O processo dele amplamente foi publicidade no Brasil inteiro. Sabe que ele foi protegido. O senhor sabe muito bem que na CPI do MST eu o desafiei, eu o encarei e ele abaixou a cabeça. É um movimento revolucionário. O senhor Zé Rainha, desculpa a expressão, saiu com o rabo entre as pernas na CPI. Espero, se o senhor não viu o meu debate com o Zé Rainha, assista novamente. O senhor vai ver que ele não produziu argumentos. É preciso dessa compreensão. Esse movimento é um movimento que não tem nenhuma... Ele não trata de renda das pessoas. E ele não trata de emancipação das pessoas. O governo aí do Lula, que carinhosamente eu falo do Barrabás, para fazer uma citação bíblica, ele, por exemplo, ele quer botar as pessoas no lotes, mas ele não fala da escrituração, ele não entrega a escritura dessas pessoas para poder emancipar e dar liberdade a essas pessoas. Ficaram extremamente incomodados quando, no governo Jair Bolsonaro, nós começamos efetivamente a entregar a escritura para as pessoas. Eu fui em centenas de assentamentos do MST entregar as escrituras. Eu via lágrimas daquelas pessoas que diziam que estavam ali assentados há 30 e 40 anos
e o governo não queria emancipá-los. Portanto, o MST não trata de renda, ele não trata de economia. Eu não sei se o doutor Ney sabe a renda média dos assentados no Brasil, para poder falar para ele que um trabalhador colono ou meieiro, um parceiro agrícola aqui nas montanhas do Espírito Santo, um colhedor de café simples, doutor Ney, ele vai tirar uma renda durante a safra de café agora em torno de R$1.000 por dia. Eu estou falando de um salário de final do mês que vai chegar a 20 a 25 mil reais. Portanto, fala para essas famílias que estão assentadas para vir para o Espírito Santo, para ter uma renda digna e com essa renda construir a dignidade. Esse terrorismo da desvalorização do campo, volto a dizer, é o mesmo trabalho que o PT fez em 85, quando introduziu a vassoura de bruxa no sul da Bahia para fazer terrorismo biológico. E assim desmontar uma cadeia produtiva e, enfim, desempoderar os agricultores. Deputado. Então, não tem compromisso com renda, não tem compromisso com liberdade e, na verdade, é lamentável ver um cidadão defender o Zé Rainha, que assassinou um agricultor aqui no Espírito Santo, fugiu para São Paulo para depois ser herói nacional. É legal ou é ilegal? Está dentro da lei ou está fora da lei? Everardo de Mello. É uma ação ilegal, criminosa, inescrupulosa e irresponsável, porque, na verdade, nesse momento, a agricultura brasileira, em toda a sua dimensão, ela tem a responsabilidade do superávit da balança comercial. Os programas sociais, inclusive, que o governo do PT está fazendo, muitos deles necessários, inclusive, ele é sustentado por esse superávit da própria agricultura brasileira. O nosso desafio é renda. É um movimento ideológico. Pra você ter uma ideia, tem um partido político que se apropria desses movimentos. Claramente, eu conheço o norte do Espírito Santo, conheço muito bem o sul da Bahia, conheço o Prado, Itamaraju, Teixeira, sei a indústria de sem-terra que tem ali, conheço o Pontal, como poucas pessoas às vezes conhecem, por esse Brasil. Esse movimento é um movimento terrorista que não tem nenhum vínculo com produção de alimento e nem independência financeira das pessoas. É um movimento para poder enfrentar o sistema produtivo brasileiro, desvalorizar a terra, para que possa colocar ali militantes políticos e ideológicos. Portanto, é uma covardia, é uma maldade. Eu espero que o doutor saiba, eu vou repetir aqui, quem é Saul Alinsky? Se não sabe, deveria saber, que foi o grande estrategista global que estimulou essas organizações como as Farc, como os movimentos revolucionários da América Central, como o MST no Brasil, Hamas e Hezbollah, com esses princípios, que é uma forma que tem de levar o terrorismo, de levar a opressão, ocupar espaço. E mais, de novo, para finalizar, não tem nenhum vínculo com produção, com emancipação das pessoas, porque o PT, o partido do Lula, se nega a entregar as escrituras. Governo sério e decente faz reforma agrária, entrega a escritura, cria condições para que a pessoa possa se emancipar pelo trabalho. O doutor, pela aparência, deve ser descendente de imigrantes, imagino, italianos, ou alemães, ou polacos, sabe que esses imigrantes vieram para o Brasil fugindo da guerra, da fome, da peste, do comunismo. E grande parte da comunidade europeia que veio para o Brasil se emancipou pelo trabalho, pela dignidade, pela honradez de valores e não defender as invasões. Porque se tivesse feito isso, volto a dizer, se quiser produzir, vá para a Venezuela. O presidente Maduro está oferecendo terra e condições políticas. Vá, com certeza nós teremos orgulho. Não, mas leve todo mundo para lá. Pegue as 150 mil famílias que o MST fez da própria lista, leve para a Venezuela, seja feliz lá com Maduro e deixa o agronegócio brasileiro em paz. Quero ouvir agora o doutor Ney Strozak. Muito bem. Primeiro, acho que os terroristas estão presos e outros denunciados. E a grande batalha este ano é sem anistia, deputado. Criminoso, como dizem as pessoas da direita. Os seus criminosos dos anos 70 e 80, eu tenho certeza que o senhor trabalhou com ela, o senhor defendeu. Tem criminosos, inclusive, com cargo político, dependência política, que são criminosos, que são assassinos, Vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. Turma, tá escrito. O primeiro dizer para o doutor Ney que o arroz orgânico que o MST produz não dá para fazer arroz doce nas festas juninas do Nordeste. É irrisório. Conheço a região e conheço o volume deles. Segundo ponto extremamente importante, o MST é tão adestrado ideologicamente que eles se apropriam de palavras para poder justificar os seus crimes. Reforma agrária não tem nenhum vínculo com o MST. O MST se apropriou desse termo de um processo natural de reforma agrária brasileira.
O outro ponto extremamente importante, quando ele diz que, e é verdade as palavras dele, parabéns por senhor dizer que a agricultura familiar produz alimento que chega na mesa dos brasileiros, mas não tem nenhum vínculo com o MST. A agricultura familiar é uma coisa, a gente séria, a família que está nas suas terras, construindo a sua história pelo trabalho e a sua renda. O MST se apropria do termo agricultura familiar para poder justificar os seus crimes. Isso é lamentável. Isso mostra mais uma vez que o MST é um movimento que não tem relação nenhuma com o setor produtivo. E eu, modéstia à parte, quero pedir ao doutor Ney, até pela manifestação dele, pela ignorância do sistema produtivo brasileiro. Parece que ele não conhece o Espírito Santo, ele não conhece o sul de Minas Gerais, não conhece a região brasileira que se produz, né? E o MST invade sem critério, é só pressão econômica. Eles veem uma lavoura de eucalipto, fica pavorosa e invadem, como fazem aqui no norte capixaba, não entendendo o papel e a importância que a celulose tem para a nossa economia. Você não vê o MST invadindo locais do semiárido, não vê o MST invadindo locais lá na Amazonas, lá no Roraima, não. Eles querem regiões que têm estrada, que têm infraestrutura, porque existe uma indústria do crime que é alimentada por isso, de subordinação, de trabalho escravo, de trabalho infantil, né, de uma relação direta com questões como a violência, por exemplo. Ele falar que o MST não usa violência, parece que ele nunca foi numa ocupação ilegal que o MST faz. Enfrenta a polícia, joga bomba, faca, facão, destrói cerca. Vá no sul da Bahia, doutor Ney. Desafio o senhor, essa semana, para o senhor ir para o sul da Bahia comigo, para o senhor ver o que o MST está fazendo, invadindo propriedades, roubando fiação, energia, motor, bomba, combustível, roubando a sala de café e o gado. Depredam a propriedade como nuvem de gafanhoto e depois desaparecem e vão para uma outra propriedade. Então, o senhor que defende o MST, vamos para o sul da Bahia comigo, vamos visitar as fazendas que foram depredadas e abandonadas e agora se juntaram, inclusive, lá aqueles falsos índios, que também tem essa declaração. Então, juntou a MST e esses falsos índios, trabalham nesse momento com a desvalorização do terno sul baiano. Vamos para lá comigo e o senhor vai ver e ter a certeza que o senhor vai ter coragem de continuar defendendo esses criminosos. Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem, debatem em relação justamente ao MST? Você está com a palavra agora, deputado Everdy Mello, da Frente Parlamentar do Agro. Primeiro, assim, que a Frente Parlamentar Agropecuária ela é muito orgânica dentro daquilo que ela se propõe, que é tratar do agro brasileiro. Ela não é uma frente de grandes ou frente de pequenos, é uma frente que defende a agricultura brasileira, né? E o agronegócio, né? A agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. A nossa missão, e tem cumprido brilhantemente esse papel, né? É trabalhar as diversas frentes. Primeiro, a frente econômica, nós temos atuação na frente econômica porque a economia impacta o nosso negócio. Quando o governo Lula, por exemplo, agora tem irresponsabilidade com as contas públicas, isso faz com que o dinheiro fique mais caro, mesmo para os pequenos agricultores. Ou quando vem com subsídio, vem na conta pública do mesmo jeito e também gerando a inflação. Então, a frente tem uma atuação para fazer esses ajustes nas correções econômicas. Temos liderado há muito tempo a questão da infraestrutura, porque é a logística brasileira que encarece alimentos. E naturalmente, sem energia, sem estrada, rodovias e ferrovias, não adianta nem os pequenos ou os grandes agricultores, porque grande parte do prejuízo, sou o autor da publicação nesse sentido, do custo de alimento no Brasil, ele está da porteira para fora, ou seja, que é a logística e a armazenagem. Também estamos muito atentos à questão de cada dia mais da ciência e tecnologia. A agricultura não pode se pautar em cima do achismo. Ela é conhecimento, ela é ciência aplicada. Você pode ser um pequeno agricultor de uma folhosa, por exemplo, nas regiões do entorno da região metropolitana, pode ser um grande produtor de café no oeste baiano ou no Cerrado Mineiro, pode ser um pequeno agricultor aqui no nosso Espírito Santo. Hoje você precisa de ter ciência e tecnologia. E com esses princípios, é claro, a Frente Parlamentar Agropecuária trabalha para desburocratizar, para simplificar o sistema produtivo, olhando para a responsabilidade e para a economia do país. Por isso que segurança jurídica no campo é extremamente importante. A agricultura é de médio a longo prazo. Se eu tiver a minha região, uma estabilidade com ameaça de invasão, com destruição de patrimônio, isso desestimula o sistema produtivo, o que vai reduzir a oferta e, naturalmente, vai aumentar os preços. Então, a Frente Parlamentar Agropecuária
ela está de cabeça erguida defendendo o sistema produtivo da agropecuária brasileira, independente do tamanho do módulo fiscal. Como é que faz para as pessoas te seguirem, acompanharem o seu trabalho no nosso Congresso Nacional, defendendo aí os interesses do agronegócio, que são aí a nossa potência na economia, sustentam a mesa de muitos brasileiros, não só no Brasil e no mundo? Agradeço a oportunidade, né, desse momento de falar num horário nobre, né, de poder falar com os brasileiros e dizer para cada brasileiro que está nos ouvindo, né, se chega alimento na sua mesa, é preciso ter uma gratidão com o produtor rural. Mas, além do produto, também existe uma família. É a renda dos nossos produtores rurais que também constrói com o trabalho a sua dignidade. Infelizmente, os governos de esquerda querem alimento barato para quem consome, às custas de quem produz. O nosso grande desafio hoje é aumentar a renda do brasileiro para que ele possa remunerar de forma decente os nossos agricultores e, assim, mantiverem os seus investimentos. Hoje, muito caro, né? Defensivo caro, fertilizantes caros, semente cara, a mão de obra. Um apelo que eu vou fazer para o doutor Ney aqui, que naturalmente deve defender os programas sociais. Nós precisamos de tramitar no Senado o mais urgente possível. Nós queremos que a pessoa tenha mais renda. Portanto, nós queremos autorização do governo para assinar a carteira de quem tem o Bolsa Família, para trabalhar nas atividades de colheita de maçã, de cebola, de café, de pimenta, de cacau, de mamão, para aumentar a renda das pessoas. Nós não queremos fazer interferência no programa social. Agora, nós precisamos dar oportunidade, que de certa forma, de assim, ilegal, porque a agricultura brasileira trabalha dentro da legalidade. A liberdade de assinar a carteira para que a pessoa tenha uma renda digna. Portanto, agradeço a oportunidade. Eu estou aqui, por exemplo, convidar o doutor Ney a vir conhecer o município de Brejetuba, aqui nas montanhas do Espírito Santo, os maiores produtores de café arábica do Brasil, agricultura familiar, parceria agrícola, renda na cidade, onde esse ano, com certeza, com os preços do café, vai remunerar bem os nossos cafeicultores, os nossos agricultores, para ele conhecer a realidade da verdadeira e autêntica agricultura familiar que produz alimento, riqueza e emancipa as pessoas pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Meus amigos, obrigado. Viu, doutor? Fala, deputado, quer fechar? Fala aí. O áudio do deputado. Tudo que o MST produz cabe numa mesinha. Se fosse da agricultura do Brasil, precisava de um grande armazém. É lamentável. Olha lá. Agora fazer um lobismo e fisiologia com tão pouca coisa.